Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma tiragem de tarô semanal que eu tô fazendo aqui pelo Astropédia. Gente, a função desse vídeo, né, é trazer conselhos e orientações para a semana de vocês, para o momento que vocês estão vivendo, através das cartas de tarô, tá bom? Então, para você que gosta de conteúdos relacionados a tarô e também astrologia, gente, não deixem de curtir esse vídeo, se inscrevam no canal aqui do Astropédia, depois me deixem um comentário falando se essas cartas, esses conselhos ressoaram para vocês de alguma maneira, tá bom? Esses feedbacks são super importantes para mim e dão também um maior apoio aqui para a página para que a gente continue no ar e espalhando esses conteúdos legais para vocês, tá bom? Bom, então a tiragem essa semana, ela vai acontecer como toda semana, ela vai envolver vocês escolherem, né, as combinações de cartas que estão embaixo das pedras, tá bom? E eu vou dar um tempinho agora para que vocês escolham essas cartas e essas pedras. Em sequência, a gente volta com as respostas. Então vamos lá, gente. A primeira combinação de cartas que estava aqui embaixo dessa pedra, tá bom? Vou mostrar para vocês qual que é. A gente tinha o arcano maior número 6, a carta do enamorado ou dos namorados, tá? Junto com um 3 de paus, tá bom? Bom, essa combinação mostra pra gente pessoas que estão muito inspiradas essa semana, tá bom? Quase sempre o 3 de paus, ele vem associado a muita energia física. Então a gente tem um plano mental muito aguçado, né? Eu tô tendo várias ideias novas, eu posso estar muito comunicativo, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tô engajado naquilo que eu tenho para fazer, né? Então a gente tem muito vigor, muita disposição física e muita capacidade até de começar coisas novas ou de encerrar pendências que a gente tem em aberto, tá bom? Como vem também o arcano maior junto? A carta do enamorado, aqui a gente imagina que a semana de vocês vai ser permeada, ou o momento que vocês estão vivendo, tá? Estão sendo permeados por duas questões principais. Primeiro, existe uma necessidade de fazer escolhas, tá bom? A carta do enamorado, ela é muito conhecida por ser uma carta um pouco ambígua, né? Porque ela sempre põe a gente nessa situação de ter que escolher um caminho. Vou dar alguns exemplos para vocês. Pode ser que vocês estejam numa fase de ter que escolher uma questão muito prática. Eu tenho que tomar uma decisão profissional. Eu tenho que tomar uma decisão voltada para o meu campo de relacionamento ou da minha vida pessoal, sei lá. Eu tenho que me posicionar e escolher um caminho. É como se a gente estivesse no meio de uma bifurcação de caminhos e aqui a gente tem que se posicionar frente à vida, falar não, ó, eu quero isso para mim ou eu quero aquilo para mim, tá? Essa escolha, ela pode acontecer para vocês de uma maneira muito prática. Então isso que eu tô falando para vocês, tem já uma situação para ser resolvida, tem já uma escolha, né, se materializando na minha vida para ser executada, para ser feita. Ou também pode ser uma escolha de mais longo prazo, que tá se abrindo para mim de uma maneira mais subjetiva. Eu tô sabendo que no futuro, sei lá, em 2023 ou no meu futuro próximo, eu vou ter que escolher um caminho. Eu tenho várias ideias na minha cabeça. E essas cartas em combinação, né, tanto o 3 de paus quanto também a carta do enamorado ou dos namorados, vai gerar aquela famosa indecisão, tá? Eu me vejo no momento de um pouco mais de indecisão. Indecisão do quê? Puxa, pode ser indecisão de trabalho, pode ser indecisão no campo dos meus relacionamentos, nas mais variadas áreas possíveis, tá? Então eu me vejo no momento de ter que fazer escolhas, mas eu não me sinto muito seguro para fazer nenhuma escolha, tá? Agora, claro que essa combinação também traz pra gente muito vigor e até uma certa ansiedade, porque da mesma maneira que eu fico um pouco incomodado com ter que me posicionar frente à vida, né? Às vezes, de novo, de uma maneira muito prática e às vezes de uma maneira muito subjetiva ainda, né? Eu ainda sei que eu tenho que escolher, mas não para agora, tá? Então, ainda que exista esse incômodo, é uma combinação que dá pra gente uma chance de escolher, tá? E uma chance também da gente perceber que a nossa energia vital tá muito desbloqueada. Eu tô conseguindo me posicionar frente à vida. De fato, aquilo que está se abrindo no meu caminho agora depende da minha vontade, depende das minhas escolhas, né? Essa combinação também gera muita inspiração, muita energia, tá? E inclusive a gente pode ter o despertar, a percepção de vontades novas essa semana. Então eu posso ter o despertar de um assunto que me interessa, eu posso descobrir um talento novo meu. Nossa, eu sempre quis me envolver com esse tema, eu sempre quis me envolver com esse assunto, mas eu nunca tive a chance. Agora eu posso estar tendo a chance de me envolver com esse tema que eu já tinha interesse, tá? Então a gente tem muito desse acesso a talentos e acesso a uma certa criatividade também proporcionada por essa combinação, que quase sempre é uma combinação feliz, apesar de ter um ônus, né, que é eu ter que escolher coisas na minha vida nessa fase agora, tá bom?
Essa combinação também é muito feliz, quase sempre feliz, tá? Para o setor dos relacionamentos. Não significa que a gente tá, nossa, numa semana aqui, nós já vamos conhecer o amor das nossas vidas, tá? Mas é uma combinação muito social. Então aqui a gente pode ter uma semana ou um momento de vida em que a gente tá comunicativo, a gente tá vendo pessoas, a gente consegue tocar para frente negociações, por exemplo. Também pode ser um pouco para a área do amor. Nossa, eu tô conversando mais na área do amor. Eu tô me permitindo tocar e ser tocado na área do amor. Então pode ser uma semana, né, para você que tá solteiro, ou um momento de vida, tá? Que envolve um pouco mais de flerte, um pouco mais de conversa, um pouco mais de saída, até conhecendo gente nova, pode, tá? E para quem já tá num relacionamento também não tem problema nenhum. Essa combinação tende a reavivar, né, uma paixão. Eu me sinto inspirado de novo nesse relacionamento. Eu encontro maneiras de apimentar meu relacionamento, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tem muito dessa energia de fogo, né, que é representado pelo naipe de paus, tá? E uma combinação que, como eu falei para vocês, gera muita energia, muita criatividade. O enamorado vai pedir para vocês que não façam escolhas no calor do momento, percebam esses movimentos de ansiedade e deixem que algumas ideias assentem, tá? Porque apesar de ser uma combinação feliz, é uma combinação um pouco acelerada, né? Eu já quero definir as coisas na minha vida, eu já quero estar com tudo certo, porque quando virar o ano, gente, calma, tá? Deixa assentar esse negócio e percebam se vocês não estão entrando, eventualmente, em ciclos um pouco ansiosos, tá? Porque essa combinação pode gerar um pouco mais de ansiedade. A carta do enamorado quase sempre vai fazer um convite para que vocês escolham coisas na vida de vocês, tá bom? Mas que escolham essas coisas equilibrando a razão com o lado emocional, tá? Então eu não vou fazer uma decisão rápida na minha vida apressada só porque tá me dando na telha, né? Mas eu também não vou deixar de ouvir as vontades do meu coração que estão aparecendo agora para mim, né? E me dando chance de escolher mais coisas na minha vida, tá bom? Então comentem aqui para mim se essa combinação ressoou para vocês, se ajudou vocês de alguma maneira. Bom, então agora a gente vai falar da segunda combinação de cartas, né, que tava ali na nossa opção do meio, tá bom? Mostrando aqui pra vocês a pedrinha. Aqui a gente tem um arcano maior, a carta da papisa, certo? Junto com o arcano menor, um 4 de ouros, tá bom? Gente, essa combinação não é uma combinação negativa, é uma combinação interessante pra gente, tá? Ela tá sendo majoritariamente trazida por números pares, né? Vocês veem que tem muito esse negócio do 2, a papisa é 2, o 4 de ouros é 2 vezes 2, né? Então a gente tem essa combinação de números pares, tá? O 4 de ouros, gente, quase sempre tá indicando pra gente uma tendência a trabalhar alguns apegos nesse momento de vida que a gente tá agora, tá? Por um lado, é uma carta que tende a trazer um pouco mais de estabilidade na nossa vida material. Então, pode ser que eu tenha um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de controle, um pouco mais de previsibilidade, por exemplo, no meu trabalho, nas minhas movimentações financeiras. Pode ser que eu consiga me alinhar melhor a um hábito de saúde, tudo aquilo que tem a ver com a terra, né? Tudo aquilo que tem a ver com o elemento terra, tá? Que é representado por esse naipe de ouros. Então, eu posso conseguir essa semana me alinhar, né, a uma estabilidade maior, por exemplo, puxa, na minha carreira. Então, eu tenho ideias para o longo prazo, mas eu consigo me estruturar no aqui e no agora? Pode ser, tá? Pode ser uma semana que eu também consiga sustentar hábitos melhores de vida. Puxa, essa semana eu tô segurando a onda de tal maneira que eu tô me exercitando mais, tô me alimentando melhor, tô indo dormir na hora mais ou menos certa. Tem, tá? Também poderia ter a ver com isso. O 4 de ouros, ele tem a ver com estabilizar a via material. Então, a gente pode ter a chance de estabilizar um pouco mais o trabalho, ou as finanças, ou a nossa alimentação, nossos hábitos de vida, nosso corpo, tá? Tudo isso ele vai trazer. Mesmo assim, tá? É uma carta que quase sempre envolve um trabalho de apego. Eu posso estar um pouco apegado. Sabe quando a gente tem alguma coisa funcionando muito bem na nossa vida e a gente evita fazer umas mudanças, tá? Então, essa combinação de cartas tá sugerindo pra gente que tá numa fase de estabilizar a vida. Então, não propor muitas inovações arrojadas nesse momento, tá? Vamos fazer o básico bem feito, tá? Vamos focar no presente, no aqui e no agora e deixar as grandes decisões de transformar a vida um pouco mais pro futuro, tá? Essa combinação pode falar isso. Mas por outra mão, né? Por outro lado, ela também pode indicar que às vezes a gente tá um pouco apegado e também evitando
evitando abrir espaço a transformações futuras nas nossas vidas. Então, qual que é a medida, né? Como que a gente vai saber se a gente está muito apegado a elementos das nossas vidas e está resistindo à mudança, ou se de fato é pra gente só sustentar aquilo que tá funcionando pra gente e evitar realmente mudança? Gente, o equilíbrio, ele vai ser ponto crucial pra gente entender o limiar dessas duas situações, tá? Por exemplo, se você é uma pessoa que tá com o trabalho, a vida material, o dia a dia muito descontrolados, nossa, no meu trabalho eu não consigo manter uma estabilidade, eu não consigo me organizar, eu não consigo ganhar dinheiro, sei lá, ou manter o dinheiro que eu ganho. Essa carta pode te ajudar a estabilizar essa área. Então agora, né, frente a movimentos de instabilidade, agora a gente atua com estabilidade na vida. Aqui nesse momento a gente pode sim conseguir se organizar melhor financeiramente, se a gente prestar atenção nessa área, se a gente se comprometer com essa área. Da mesma maneira, pode ser que eu estivesse vivendo crises no meu trabalho, nesse momento eu tenho uma chance de regularizar essas situações. Então, quer dizer que se eu estava vivendo situações muito instáveis, essa carta me ajuda a estabilizar, tá? Se por outro lado você é uma pessoa que conserva muitas coisas na vida, né? Então é muito prudente, muito controlador já por natureza e tá com a vida estável nessa parte material já há algum tempo. Então, essa carta vai falar assim, ó, será que você já não tá sustentando situações repetitivas por muito tempo? E até boicotando algumas ideias de mudança que você pode ter, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um olhar muito maleável para encarar essa carta e entender que ela vai se aplicar nas nossas vidas de acordo com a situação que a gente tá vivendo, tá? Presta aí atenção para tentar entender em qual desses quadros que você se encaixa, tá bom? Além disso, essa carta também tá vindo com a carta da papisa, gente. A papisa é um arcano maior, né, número 2. É uma carta que excelente, tá? Para estudos, para planejamento do nosso futuro. É uma carta que quase sempre vai envolver uma senhora sentada numa cadeira, num trono, né? E essa mulher, ela estuda sobre as suas situações. Essa mulher, ela é uma erudita, ela é uma mulher culta, né? Então, essa carta traz pra gente uma capacidade de aprender com o nosso momento presente e de planejar o nosso futuro. Por outro lado, esse planejamento de futuro, ele tem que ser muito paciente, tá? Inclusive, essa combinação como um todo, mesmo se essa combinação estiver falando pra você, ó, você tá muito apegado, tá na hora de você mudar coisas na sua vida, se abrir de novo pra transformação, mesmo se for esse o caso, tá? É uma combinação que fala assim, ó, primeiro você tem que estudar a sua vida como um todo. Primeiro você tem que abrir espaço para o questionamento, deixar que ideias novas cheguem para você nessa fase, tá? E aqui a gente tem um caminho muito aberto para gestar ideias novas, tá? Porque a papisa, sendo o número 2, ela envolve muito essa ideia de planejamento, de gestação de ideias, eu observar mais a mim mesmo ou ao meu redor, né? Pensar o que eu preciso melhorar e estabilizar, ou o que eu preciso abrir caminho para transformar no futuro. Então, é uma combinação que favorece muito a gente sentar, observar aquilo que está acontecendo na gente e ao nosso redor, e aí definir, nossa, tá na hora de eu estabilizar minha vida, ou não, tá na hora de eu, agora sim, abrir um pouco mais mudança para transformações, mas que essas transformações também sejam bem cautelosas, bem pacientes, tá? É uma semana muito voltada para que vocês, como falo, mantenham aquilo que vocês já estão ganhando, né? Então, mantenham situações que trazem equilíbrio emocional e material para vocês, tá? E que planejem o futuro, seja planejar o futuro através de um olhar de mais estabilidade para a vida, tá? Ou seja, planejar o futuro através desse viés da mudança, tá? Mas sempre com muita paciência, é o recado da papisa, porque é uma carta que fala que às vezes a gente não tem plena noção de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, portanto a gente ainda não está no momento de tomar decisões, e sim de observar e pensar sobre essas decisões futuras, tá bom? Então deixa aqui um comentário para mim, fala se essa combinação ressoou ou te ajudou de alguma maneira. Bom, por fim, gente, a gente vai aqui para nossa terceira combinação de cartas, tá? Que tava ali do lado direito, e aqui a gente tem uma combinação bem polêmica, eu vou mostrar para vocês por quê. A gente tem o arcano número 15 aqui, a carta do diabo, tá? Vocês vão perceber que é uma carta polêmica por si só, tá? E a gente também tem um rei de espadas, tá bom? Gente, a carta do diabo, apesar do que se pinta muitas vezes, né? Fala, nossa, é uma carta muito difícil, é uma carta muito negativa. Não é isso a carta do diabo, tá? A carta do diabo, ela tá falando assim pra gente. A gente está tendo contato com os nossos instintos. A gente tá tendo contato com questões muito profundas dentro da gente, que muitas vezes não são acessíveis. E questões que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar. Então, essa carta, quando ela sai numa tiragem, dependendo de outras cartas que acompanham e tudo mais, é uma carta que fala de um resgate de uma energia física.
eu tenho um resgate de elementos internos muito fortes, eu sinto necessidade de falar mais o que eu penso, de me posicionar frente à vida. Se eu venho podando muito vontades minhas, né? Se eu sou aquele tipo de pessoa muito diplomática, muito querida, né? Que fico abrindo sempre mão das minhas vontades para ajudar as pessoas ao redor, para agregar para os outros e não para mim, né? Essa carta tá falando assim, olha, eu me dei conta de que eu tô me boicotando em alguns momentos, eu preciso olhar para mim, eu preciso pensar em mim. Então, é uma carta que traz um individualismo muito forte e a gente sentindo que a gente tem energia física, que a gente tá descobrindo desejos nossos, né? E a gente tem contato com uma parte nossa que é muito crua, né? Às vezes a gente enxerga defeitos nossos. Não, eu sinto, né, coisas dentro de mim que às vezes eu evito ver. Então, eu tenho vontades muito fortes. Eu tenho mais raiva, tá? Eu tenho uns momentos ali de instabilidade emocional porque tem muita coisa surgindo de dentro de mim. A gente tem essa ressurgência, tá? A gente tem coisas aflorando. Então agora eu me dobro muito menos à vontade dos outros, eu tolero menos várias situações que antes eu estava tolerando, né? É uma carta que, por outro lado, traz muita libido, traz muita criatividade. Eu tenho acesso a essa energia física basal que tá vindo de dentro de mim. E às vezes isso é libertador, às vezes é isso que você tá precisando no seu momento, porque você tava muito apagado, você tava se dobrando muito, você tava escutando muito, falando muito pouco, não se posicionando da maneira como você deveria ou poderia, tá? Então essa carta, ela é uma carta de resgate de poder pessoal. Agora, claro que ela vem acompanhada de uma cartinha ali, né, que junta essa combinação, você fala, uau, tudo bem, tá? O rei de espadas, gente, ele é um rei bélico, tá? Ele é um rei guerreiro. Então aqui a gente imagina que essas pessoas, primeiro, estão muito ambiciosas, tá? Estão querendo trilhar, travar as suas batalhas e estão colocando muito mais a cara à tapa, sabe? Então eu não vou mais ficar me limitando aos meus ambientes que eu sempre fico, eu não vou ficar me restringindo por medo ou por insegurança, não. Aqui eu tenho acesso muito forte da minha autoestima, ela surge de dentro de mim e me leva pra frente, eu tenho até mais carisma, tá? Parece que eu fico até mais honesto, tá? Mas por outro lado, eu fico um pouco mais intolerante. Se vocês estão em situações que dependem dessa postura bélica, né? Então eu estou tendo que lidar com temas muito difíceis na minha vida. Eu tô tendo que lidar com uma pessoa tóxica, sei lá, que é nociva comigo, que é agressiva comigo. Aqui eu tenho uma chance para me libertar e me posicionar? Tenho, tá? Nossa, eu tenho que encarar uma situação de trabalho que depende da minha estratégia, da minha inteligência emocional, de eu aplicar a minha ambição no mundo. Essa combinação me ajuda? Me ajuda, tá? Essas combinações, gente, essa combinação de cartas, ela é muito boa quando a gente tem que travar uma guerra, tá? Num sentido simbólico. Então, eu tenho uma situação limitante num relacionamento que eu preciso quebrar, eu consigo. Eu tenho uma situação profissional que tá me desafiando, que tá me drenando, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter essa ambição pra trilhar, pra seguir em frente, né? Me ajuda? Te ajuda, tá? Agora, se você tá na sua vida pleno, tranquilo, né? E observa, conversa com as pessoas ao redor. Se as situações que vocês estão passando realmente merecem, tá? Ter todo esse desgaste energético, ou se vocês não podem estar, por exemplo, um pouco mais ansiosos, né? Como falo, causando tempestade em copo d'água, né? Às vezes a nossa situação, ela é simples, tá? E às vezes a gente acha que a gente tem que acessar o dragão dentro da gente para resolver. Então só analisem bem se essa postura bélica realmente é necessária. Se ela for necessária, vocês conseguem acessar essa energia. O problema pode ter mais estresse, né? Porque é uma fase de vida que, se for esse conselho para vocês, né? É uma fase que tá gerando um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de estresse, eu fico mais nervoso. Eu preciso me alinhar com atividades terapêuticas e voltadas ao autoconhecimento para que eu me relaxe e deixe que algumas ideias também assentem, tá? Para que eu também não fique muito inflexível, né? Ou muito rígido, ou muito bravo, ou muito briguento. Tá? Então, supondo que você não tem uma situação bélica na sua vida agora, você não tem que entrar em nenhuma batalha, pelo amor de Deus, né? Então você analisa essa situação de uma maneira mais fria e pensa, peraí, acho que eu tô exagerando, eu não preciso ser tão agressivo, eu não preciso ser tão e com tanta sede ao copo. Então, supondo que essa situação de vocês não requeira, né, tá? Supondo que não precise de uma postura bélica, supondo que vocês não precisem se posicionar nessa situação com muita agressividade. Então, eu tenho que ter essa inteligência emocional para analisar minha vida e falar, não, eu preciso ser rígido aqui, eu preciso ser durão mesmo, né? Ou não, peraí, tá tudo bem na minha vida e eu tô exagerando um pouco.
precisa fazer essa análise. Por quê? Supondo que a sua vida esteja razoavelmente estável e vem essas duas cartas, você fica num estado de conflito. Você pode estar causando conflitos na sua vida também, tá? Porque às vezes tá tudo bem num relacionamento, são pequenos problemas que às vezes a gente tem que consertar ou contornar, tá? Ou tá tudo bem no meu trabalho, eu tô numa semana mais estressado, mas eu dou conta, sabe? Então observa, porque se vocês estiverem com situações estáveis na vida de vocês e que não precisa de toda essa postura agressiva, tá? Às vezes essas cartas são as cartas que geram conflito, né? Às vezes a gente acha que, nossa, teve um problema no meu relacionamento, é o fim do mundo, não dá mais pra eu confiar na pessoa, eu atrasei a minha vida, né? Eu perdi tempo. Calma, tá? Primeiro analisa, primeiro observa através da via racional. E com certeza vocês têm condição de analisar a vida de vocês através de uma via racional, porque o Rei de Espadas, ele traz uma razão pra gente, tá? Então o que a gente precisa fazer é uma análise e pensar, pera, será que eu preciso me posicionar com essa agressividade, né, com esse territorialismo aqui, para que eu consiga sustentar situações difíceis e seguir meu caminho, ir atrás dos meus objetivos? Ou será que eu só não tô numa fase de pegar um pouco mais leve com os outros e comigo, né? E colocar um pouco o pé no breque, tá? Tirar um pouco esse pé do acelerador, para que a gente não cause conflitos desnecessários nas nossas vidas, porque é uma combinação muito forte, muito poderosa, mas se a gente não tiver essa análise do quanto a gente precisa realmente acessar essa energia interior, claro que a gente pode também ser o causador de conflito, o cara que gera desentendimento, o cara que, né, toma decisões súbitas, sabe aquele... o cara que dirige um carro de Fórmula 1 e não enxerga, né? Então essas pessoas têm um poder pessoal muito forte. Então direcionem, controlem o poder pessoal de vocês, direcionem para as coisas certas. Não derramem esse poder pessoal desnecessariamente em situações que não precisa e em pessoas que também não merecem, tá bom? Agora, com certeza, você tá numa fase um pouco mais difícil da sua vida, essa combinação vai te ajudar a enfrentar seus desafios, esses obstáculos aí vão ficar fichinha perto de você. Tá bom? Então não deixa de me dizer aqui se essa combinação ressoa pra você. Gente, agradeço de coração a presença de vocês nesse vídeo, tá bom? Fico muito grata de compartilhar esse conteúdo com vocês. Aproveitem para curtir o vídeo, compartilhem ele com pessoas que vocês gostam, que vocês sabem que também gostam de tarô, tá bom? Comentem para eu saber se essa tiragem ressoou para vocês de alguma maneira e se inscrevam no canal, tá bom? Sempre tô trazendo para vocês aqui conteúdos relacionados a tarô e astrologia. Beijo grande!